Olá, que alegria ter você por aqui. Eu te falei que toda terça e sábado tem vídeo novo por aqui. Se você não sabe, seja muito bem-vinda. Nós estamos numa série maravilhosa sobre as virtudes. Por incrível que pareça, quando a gente faz um propósito de conhecer algo, de passar a mensagem para alguém, de falar sobre as coisas, sobre um assunto, Deus mesmo traz para a gente palestras, cursos. Eu acabei de comprar um curso do professor Felipe Neri sobre educar os filhos nas virtudes, e esse curso está me ajudando muito a trazer uma clareza para você que quer ser uma mulher virtuosa, que quer ser uma mulher mais feminina, que quer entender sobre as virtudes. É claro que eu não vou poder falar tudo aqui, né? Que é muita coisa, né? É muito profundo, e eu também ainda estou aprofundando, mas eu quero trazer o básico para você sobre o feminino e as virtudes. Se você não me conhece, eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs, e a minha missão aqui é fazer com que você encontre o seu caminho de volta para o seu lar interior, e as virtudes são um lindo caminho, sementes para você trabalhar, para você viver o seu feminino na sua essência. Vamos juntas? Nesse vídeo a gente ainda não vai falar sobre uma virtude específica. Já que eu tô doida para aprender um pouco mais sobre tal coisa, sobre isso, sobre aquilo. Mas antes, eu preciso dizer para você que existem algumas coisas que a gente vai precisar trabalhar muito, que já é, de uma certa forma, uma virtude, tá bom? Bom, é importante a gente saber que não existe virtude sem sacrifício. Não existe um caminho para o bem sem um esforço maior. Isso era para ter acontecido desde a nossa infância, os nossos pais. Na verdade, eles nos ensinaram muitas coisas. Eles nos fizeram moldar muitas coisas. Mas a nossa educação não foi pautada nas virtudes, naquilo que é bom, que é belo, e com uma metodologia que fizesse com que a gente realmente entendesse que só é bom quem supera a tendência maldosa que existe no nosso coração, fruto do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é muito importante que a gente entenda que todas podemos ser virtuosas, todas temos esses dons dentro de nós, as virtudes estão dentro de nós, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa alma. Porém, não tem como a gente formar uma trilha de virtudes que seja perseverante, que seja firme, se a gente não entender que esse caminho vai ser doloroso. Não tem outra opção. Então, se isso é uma coisa que você vive falando, é difícil você criar virtude. É difícil criarmos virtudes quando a gente olha para alguma coisa e diz, mas é muito difícil. Isso, lembra, isso é a menina sentada na cadeirinha imatura, não querendo as dificuldades, porque é difícil. Então eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre virtudes, você vai ter que fazer coisas que você não gosta, você vai ter que abrir mão da sua própria vontade. Aliás, não é abrir mão da sua vontade, mas é educar a sua vontade. Você sabia que você pode educar e precisa educar a sua vontade? Por quê? Porque a natureza humana decaída, a vontade é: foge da dor e corre para o prazer, foge da dor e corre para o prazer. Entende? Então, sempre que você perceber que você está dando essa desculpa, ai, como é difícil, poxa, mas isso é muito difícil, poxa, mas eu sou tão nisso, mas é muito difícil, é difícil porque tá calor, é difícil porque tá frio, é difícil porque é minha mãe, é difícil porque meu pai, é difícil porque eu. Você tá, infelizmente, entrando num esquema que vai fazer você paralisar. E você, inclusive, achar que virtude não é para você. Então você tem que perseverar. Você tem que fazer aquilo todos os dias da mesma maneira. Se é paciência,
Você precisa silenciar, se você anda falando demais, você vai ter que passar um bom tempo da sua vida quieta. Ainda que o coração esteja doendo, machucado, mas não, é difícil, mas eu vou ficar quieta. É difícil, mas eu vou sorrir. É porque muitas das vezes a gente alinha o caminho das virtudes a só aquilo que nos agrada. E esse é um erro fatal que quem começa a trabalhar as virtudes comete. É um erro fatal de olhar e dizer sempre que é muito difícil. Então, já entendeu que o caminho é difícil? Você entendeu que você precisa perseverar? Que não adianta fazer hoje, daqui a meia hora você não fazer mais? Ok, se você fizer, você sabe o que eu penso sobre isso, não é? Se coloca na misericórdia de Deus, mas faz um firme propósito. A gente tem que querer, determinar que quer. Sabe, como diz Santa Teresa d'Ávila, minha grande mestra que está aqui conosco. Então, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você esteja muito bem alinhada com isso, que você não vai conseguir ser virtuosa, nenhuma virtude que eu começar a falar aqui com você vai fazer efeito na sua vida se você não estiver disposta a se sacrificar. Sacrifício, mortificação, já que o que é isso? Mortificar é matar aquilo que há de pior em você. Matar a sua própria vontade, os seus próprios sentidos, matar para o seu bem, que não é para o seu mal, é o contrário, é um caminho do bem, vai te fazer bem. É como eu, mãe, dizer para os meus filhos, olha, você não pode pegar nessa faca. Eu mato a vontade dos meus filhos para o bem deles. Deus não nos dá coisas ruins. Então isso é muito importante que a gente entenda. É muito importante que para você ser virtuosa, antes da gente falar sobre as virtudes, a mulher virtuosa não é aquela movida pelo sentimentalismo, pelo ego, pelo que os outros vão pensar, pelo querer agradar todo mundo, pelo medo de não ser aceita, pelas facilidades, pelos caminhos fáceis. Compreende? Não tem como falar de virtude se você não estiver disposta a isso. A virtude está diretamente ligada a uma vida de santidade, de mortificação. E uma outra coisa que é muito importante, que aqui eu quero que você entenda isso, que é muito importante. Tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falar para você está pautado em uma vida de oração, em uma vida real de oração para você. Então, Jaque, mas você não fala hora nenhuma em Deus, tudo tem que ser feito em Deus. Não tem caminho de santidade sem Deus. Então, o que eu passo aqui para você é a parte humana, é a parte prática, é a parte concreta. Porque não adianta você ficar rezando o tempo inteiro, o dia inteiro pedindo para ser ordenado e não se ordenar. Não adianta você pedir o dia inteiro, pedir perdão o dia inteiro e não mudar isso. E não fizer o sacrifício. Coloca bem grande para você assim. Seu exercício dessa semana para você ser virtuosa é: se fosse fácil, todo mundo faria. É sacrifício, é mortificação. Eu preciso morrer para as minhas vontades, para os meus caprichos. Só assim você vai conseguir trabalhar as virtudes que eu vou começar a falar na próxima semana. A partir da próxima semana a gente vai aprofundando cada vez mais e eu vou te falando sobre as virtudes propriamente ditas. Mas isso que eu estou falando para você agora já é uma virtude. Por quê? Porque você vai precisar ser obediente, você vai precisar ser humilde. E muitas de nós, a maioria de nós, somos muito soberbas, queremos ter razão para tudo, não queremos fazer sacrifício. A começar por acordar cedo, por se ordenar, por ter uma rotina. É ou não é? Tô ou não tô falando a verdade? A ser mais dócil para o marido, para os filhos, seja lá o que for. Então, o que eu quero trazer para você é: você está preparada? Você está realmente pronta? Eu quero que você diga sim aqui nos comentários. Você está pronta para ser uma mulher virtuosa, de matar a sua própria vontadezinha que fica aí querendo o mais fácil, querendo o mais gostosinho, para ir
atrás daquilo que você realmente precisa ser, que é uma mulher virtuosa, uma mulher santa, uma mulher de Deus? Vamos juntas? Para hoje o nosso exercício é esse. Eu quero que você coloque aqui, ó. E aqui, não adianta trazer para cá, porque aqui você tem, mas aqui no coração, porque é daqui do nosso coração que sai a nossa motivação real das coisas. Não é aquela motivaçãozinha de emoçãozinha, não. O que eu tô falando é da motivação real. Eu quero o céu, eu quero ser santa, eu quero ser melhor. Vamos juntas? Se você gostou desse vídeo, se fez efeito, se fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais ficou para você aqui, o que ficou melhor para você aqui e compartilha com as suas amigas, porque essa série, gente, ela vai ser um mini curso, se é um mini. Acho que vai ser um curso de virtudes, hein? Totalmente online, totalmente gratuito aqui para você no YouTube. Eu espero você na semana que vem. Me conta, não esquece de me contar. Se você não é assinante do canal ainda, ó, assina, não sei o que é aqui, eu não lembro. Assina o canal, faz aí as suas notificações e vem comigo. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau, tchau.